شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Inshallah, meus caros irmãos, vamos dar continuidade às nossas aulas, aquilo que designamos das vantagens que podem ser tiradas durante o mês de Ramadã. Nós no vídeo passado falamos acerca de Arkan al-Siyam, aqueles que são os pilares do Siyam. E nele adiantamos e falamos do primeiro rukn, que era a niya e a intenção. Hoje, inshallah, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq e facilitar o nosso aprendizado de hoje, onde vamos falar, inshallah, de ar-rukn al-thani, o segundo pilar do jejum, o segundo pilar do soul. O segundo pilar do soul, os ulamais dizem que é al-imsak an jami' al-mufattirat min tulu' al-fajr ila ghurub al-shamsi biniyat al-soul. Al-imsak, você abster-se, afastar-se an jami' al-mufattirat, em tudo aquilo que pode quebrar o teu jejum, pode quebrar o seu sono. Min tulu' al-fajr, a partir do momento em que entra o al-fajr, a aurora, ila ghurub al-shamsi, até ao pôr do sol, biniyat al-soul. E essa abstinência que você está a fazer, você está a fazer como com a intenção de jejuar. Em relação a isso, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surat al-Baqarah, dizendo: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala, neste rukn, para delimitar este rukn, diz: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, comam e bebam, comam e bebam, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض, até que apareça a khayt al-abyad, a claridade quer dizer, a claridade, apareça a claridade que representa a entrada do subh, min al-khayt al-aswad, e desapareça a escuridão que representa a noite. Então, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَض, comam e bebam até que apareça a claridade e desapareça a escuridão. Thumma atimmu siyama ila al-layl. E a partir daí, basta aparecer a claridade, desaparecer a escuridão, devem fazer o som, devem fazer o jejum, ila al-layl, até ao pôr do sol, até a entrada da noite. Portanto, este é o segundo pilar do sol. E aqui neste pilar, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina e nos orienta quais são as coisas, o que é que nós devemos nos abster durante esse intervalo de tempo. Porque alguém poderá perguntar, será que
quais são as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós devemos nos abster para dizermos que estamos de jejum. Allah subhanahu wa ta'ala aponta aqui neste versículo 3 aspectos que nós temos que nos abster durante o mês ou o jejum de Ramadã ou o dia de Ramadã, para que o nosso jejum seja contado como um jejum válido. Allah diz: "Fal'ana bashiruhunna". Aqui, "Fal'ana bashiruhunna", agora vocês podem dormir com as vossas esposas, podem fazer relações sexuais com as vossas esposas. Significa a abstinência aqui referida, a primeira abstinência durante o dia do Ramadã, durante o mês de Ramadã, você deve se afastar de praticar relações sexuais enquanto você estiver em jejum durante o mês de Ramadã. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. Também deve-se abster-se daquilo que é comida, abster-se da comida e da bebida. Portanto, estas são as 3 primeiras coisas que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui no versículo, que aquele que está de jejum deve se afastar deles, que é praticar relações sexuais durante o dia, comer durante o dia e beber durante o dia. Isso a partir do momento em que entra o al-Fajr até o momento em que o sol se põe, que entra à noite. E este são os que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui neste versículo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menciona também outros aspectos que podem ser razão de você quebrar o jejum no hadith narrado por At-Tirmidhi. E hadith esse que foi certificado por Sheikh Al-Albani, que é عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. Al-Qay é o vômito. Se você propositar o vômito, introduzir o seu dedo na boca, que é para você vomitar, ou arranjar uma outra forma que você vomite de forma propositada, então aí você está a quebrar o seu jejum. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em relação a isso, diz: "Man dhara'ahu al-qay", aquele que o qay lhe dominar, o vômito lhe dominar, falaysa alayhi qada, este não tem qada, não tem por que pagar, quer dizer, não perdeu aquele dia do jejum, perder esse que havia de obrigá-lo a mais tarde a compensar este dia que fez, que vomitou. وَمَنْ اسْتَقَى, aquele que vomitar de forma propositada, amdan, de forma propositada, فَلْيَقْضِي, então ele deve compensar, deve pagar esse dia em que ele vomitou de forma propositada, e o seu jejum neste dia está estragado. Portanto, temos al-jima', que é relações sexuais durante os dias de Ramadã, enquanto você estiver de jejum, comer, beber e vômito. E alguns ulamás também trazem aquilo que chamam de al-hijama, que é abertura de uma parte do seu corpo e chupar o sangue que está lá coagulado ou sangue estragado. Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz num hadith que aquele que fizer o hijama e aquele que está a ajudar outra pessoa para fazer o hijama, esses os dois quebraram o jejum. Mas este é um assunto que há divergência entre os ulamás, porque tem outro hadith que diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez hijama, praticou hijama estando de jejum. Mas a opinião mais forte neste assunto, que é a opinião de muitos ulamás, Sheikh Bin Baz, Sheikh Uthaymin, mas outros ulamás, Imam Ahmad bin Hanbal, dizem que aquele que fizer o hijama, o seu jejum está estragado. Portanto, estes são 5 aspectos que vem mencionado no hadith e vem mencionado no versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, que fazem com que, se você praticar estas coisas, o teu jejum considera-se um jejum inválido.
E os ulamãs adicionaram a esses aspectos outros aspectos que podem servir como algo que quebra o jejum. E entre esses dizem eles inzalul mani bishahwa, você libertar o espermatozoide, libertar o mani bishahwa com desejo. Como por exemplo, se você reparar para uma mulher e com desejo dessa mulher e você explorar, você libertar o seu espermatozoide, o seu jejum está quebrado, está inválido. E eles também colocam nisso também aquela injeção, aquilo que você for injetado, e essa injeção seja uma injeção nutritiva, uma injeção que quando, por exemplo, soro ou um outro aspecto ou uma outra injeção, caso você for injetado nas suas veias e você, com essa injeção for uma injeção nutritiva, então o seu jejum torna-se também inválido. Também adicionam a isso khuruj damil hayd wan nifas, aparecer a menstruação ou a hemorragia pós-parto enquanto você estava de jejum. Se a mulher, por exemplo, estiver de jejum e durante o dia, antes do pôr do sol e depois do aparecimento do al-fajr, ela ver o ciclo menstrual, então o seu jejum também é inválido, fazendo com que ela pague ou recompense esse jejum numa outra ocasião, depois de o jejum terminar. Quanto a isso, a Aisha radiallahu anha diz: Kana yusibuna dhalika ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam, significa que nós víamos o ciclo no tempo do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fayamuru biqada'i sawm, e ele recomendava a nós para podermos compensar e pagar o jejum, wala ya'muru biqada'i salati, e ele não nos orientava para podermos pagar os salates que nós perdemos por causa do ciclo menstrual. Portanto, estes são al-mufattirat, são as coisas que quebram o jejum, talvez podemos dizer coisas materiais, aspectos materiais que quebram o jejum. Existem outros aspectos que não são materiais, que também fazem com que o jejum perca a sua validade e não tenha aquele peso, aquela recompensa que devia ter caso você não praticar esses aspectos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz num hadith narrado por Abi Hurairata radiallahu anhu, onde ele diz: "Anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Abi Hurairata diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man lam yada' qawla az-zur, aquele que não deixar, não se afastar de qualquer tipo de palavra que tenha falsidade. Azur nós sabemos muito bem que é falsidade. Qualquer palavra que tenha mentira, qualquer palavra que tenha riba, qualquer palavra que você está a falar mal de alguém, qualquer palavra que você... Qualquer palavra que você está a caluniar alguém, então essa palavra chama-se azur, chama-se falsidade. Wal amala bihi, e você trabalhar ou praticar ou julgar com essa falsidade. Por exemplo, nós sabemos muito bem que nos nossos mercados, os nossos irmãos que são comerciantes, às vezes, estando de jejum, eles mentem que a balança está certa, eles mentem que o produto é bom produto e de qualidade, enquanto eles sabem que realmente a balança que é uma balança que está viciada e o produto não é um produto de qualidade. Então, este indivíduo, se está a fazer isso estando de jejum, então não há por que ele deixar de comer, deixar de beber durante o mês de Ramadã e dizer que está de jejum. É preferível ele continuar a beber, continuar a comer,
se ele prefere continuar a pronunciar e a falar falsidades. O al-jahl é tudo aquilo que é feito por ignorância ou práticas de quem é ignorante, como por exemplo insultar, levantar a voz, caluniar. Então, se você não deixa essas práticas durante o mês de Ramadã, então não há por que você deixar de comer, deixar de beber, enquanto você não está a abandonar essas práticas de jahiliya, essas práticas de jahl, essas práticas de falsidade. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Não há necessidade para Allah subhanahu wa ta'ala para que ele deixe a sua comida e as suas bebidas. E este hadith foi narrado por Imam al-Bukhari, o Abu Dawuda, e as palavras aqui do hadith são do Imam Abu Dawud. E este hadith também, meus caros irmãos, indica que indica um dos grandes objetivos pelo qual o jejum foi tornado obrigatório, que é de nós treinarmos a nós mesmos de sermos pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que procuram o taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, pessoas que procuram obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, pessoas que procuram seguir o sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, pessoas que procuram adorar Allah subhanahu wa ta'ala. A outra questão também, narrado por Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha kana yawm sawm ahadikum", quando alguém de vocês estiver de jejum, fala yarfuth yawma idhin wa la yaskhab, não pode pronunciar. Arrafathu são palavras que induzem quer dizer, que tem alguma coisa que tem a ver com sexo, palavras que tem a ver com pornografia verbal. Esse é que se chama arrafath. E os ulamás também denominam de arrafathu como jima, o ato sexual, ou muqaddimat, aquilo que pode ser introdução, que pode levar à prática do jima, ou prática do sexo, durante o período em que o indivíduo está de jejum. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orienta que quem estiver de jejum, falar yarfuth, não pode pronunciar palavras pornográficas, não pode pronunciar palavras que induzem ao sexo ou que levam a se pensar no sexo. Wala yashub, yashub significa não pode pronunciar palavras sujas, palavras que não dignificam o muçulmano e não dignificam aquele indivíduo que está de jejum. E ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, continua dizendo: فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ, se alguém lhe insultar, أَوْ قَاتَلَهُ, ou querer lutar com ele, فَلْيَقُلْ, que ele diga: إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ, sou um indivíduo que estou de jejum, não quero discutir contigo, não quero trocar palavras consigo, não quero te insultar e nem quero lutar consigo. E ele deve falar isto 2 vezes: إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ, إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com este hadith, nos orienta aqui e nos faz perceber que o jejum não é apenas você deixar de comer, deixar de beber, deixar de praticar o sexo com a sua esposa durante as tardes de Ramadã, mas também você deve pautar pela uma boa conduta, deixar de mentir, deixar de caluniar, deixar de falar mal de alguém, deixar de praticar a falsidade, deixar de pronunciar da sua boca saírem palavras insultuosas, palavras que induzem à prática do sexo. Isto tudo, meus caros irmãos, é proibido durante o mês de Ramadã, enquanto você estiver de jejum. Portanto, este é o segundo pilar do som, que é de você abster-se disso tudo que aqui nós acabamos de dizer, a partir do momento em que entra o al-Fajr, em que você ouve o adhan do al-Fajr, al-Fajr sadiq, aquele último adhan,
até o momento em que o sol põe, você deve jejuar, não só jejuar não colocando alguma coisa na sua boca que é de comer ou de beber, mas também deve jejuar de pronunciar palavras que não dignificam um muçulmano, que não levam a boa conduta de que um muçulmano pode ter. Portanto, este, meus caros irmãos, é o segundo pilar que nós trazíamos para poder partilhar convosco e inshallah vamos continuar acerca das nossas lições de Ramadã no próximo vídeo. Espero que tenham aproveitado destes momentos e que Allah subhanahu wa ta'ala coloque isso no prato da balança no dia em que não vai servir a riqueza nem os filhos, a não ser aquele que se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala com um coração puro, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, aceite o nosso qiyam e continuemos a jejuar em conformidade com aquilo que foi o jejum do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.